Se você acha que doutrina é só um conjunto de regras ou até o estilo de roupa que a sua igreja fala para você usar, fica aí, vamos conversar porque tem muito pra gente descobrir e falar sobre doutrina. Primeira coisa pra gente falar e conversar aqui é que doutrina é um termo muito usado e muito mal compreendido. É muito comum, como falei no começo, as pessoas usarem esse termo doutrina para se relacionar aos costumes da igreja. Isso acontece bastante com algumas igrejas pentecostais e tal, mas a própria igreja pentecostal, toda teologia séria, qualquer igreja pentecostal que você conversar, falar com os pastores, eles vão direcionar isso, que a doutrina é totalmente diferente do costume. Costume é exatamente isso. Essa questão de roupa, às vezes o tipo de música que toca lá, enfim, a cultura da igreja e tal. Sendo que a doutrina vai ser outra coisa, tem a ver com o que a igreja acredita, com o que ela pensa, quais são os valores bíblicos e tudo mais. Então, a partir disso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é doutrina, qual que é a importância dela e o que isso tem a ver com vida cristã, com o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a gente está numa série. Então, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, primeira coisa, a gente não está falando de doutrina jurídica, que eu sei que tem isso daí também no direito. Então, se você caiu aqui por causa da busca, não é o lugar, vai no canal do lado ali. Aqui a gente vai falar sobre doutrina cristã, a doutrina da igreja, a doutrina do evangelho. Se caso você também está chegando nesse conteúdo pela primeira vez, fique sabendo que isso daqui faz parte de uma série. A gente está fazendo uma série sobre o livro Drama da Doutrina, que é inclusive um tema principal aí desse livro é a doutrina, e a gente vai falar bastante desse livro hoje. E caso você não tenha os outros vídeos, vou deixar um card por aqui, em algum lugar vai aparecer, com a playlist com os últimos vídeos, falando sobre um pouquinho sobre o que a gente falou da igreja, da importância da prática, da teologia, da leitura bíblica. Mas se você viu o último vídeo, você viu que a gente falou bastante sobre a Bíblia, como a gente consegue identificar que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo mais. Mas a partir disso, depois de toda essa estrutura, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como que a gente faz a leitura da palavra de Deus? Porque uma coisa é a gente falar que a gente consegue assimilar tudo que Deus tem para falar pra gente através da Bíblia, que a Bíblia é a revelação de Deus, e beleza. Mas como que a gente faz essa leitura? Porque, afinal de contas, por mais que seja a revelação de Deus, ela se revela pra gente, ainda é um texto. E texto tem muitas variáveis. O que a gente faz com essas variáveis da interpretação? É sobre isso que a gente vai falar e é principalmente esse assunto aí da interpretação que a doutrina vai ajudar a gente. Então tá bom, fica essa pergunta aí. Como que a gente faz a leitura do texto bíblico? É aí que a doutrina entra e é uma das principais funções dela. O Van Hooser vai dizer que ele tem, primeiro, ele gasta muito tempo dando definição de doutrina e tal. É meio que a principal tese dele é defender a doutrina como algo central, redescobrir a doutrina como algo revigorante, ao invés de algo empoeirado e velho, antigo. Para o Van Hooser, a doutrina é o resultado de uma fé que está em busca de entendimento. Então, está muito mais relacionado a uma fé ativa que está em movimento do que um negócio velho empoeirado. E também, outra coisa importante que o Van Hooser vai trazer é o seguinte: a doutrina vai ser o que vai impedir a gente de fazer algumas leituras que não tem nada a ver com o evangelho. Por quê? Quando a gente vai ler o texto sozinho, e você já deve ter ouvido ou até falado alguma vez, não, eu gosto de ler a Bíblia sozinha, a Bíblia para mim é suficiente. E é lógico que a Bíblia em si é suficiente no sentido de que ela é revelação e tudo mais. Porém, o lugar da doutrina vai ser direcionar esse olhar de gente que já estudou e passou por esse texto ao longo dos anos, muitos anos, e que a gente tem que olhar para essa leitura e respeitar. Por quê? Se a gente lê sozinho,
nada impede a gente de fazer uma leitura de nosso gosto. Ou seja, a gente colocar um negócio ali que a gente acha legal no texto. Hoje em dia, mais do que nunca, tem várias leituras da Bíblia, tem várias interpretações que, quando você vai ver a narrativa do Evangelho, não tem nada a ver. Mas a gente fica muito refém dessas ideologias, por exemplo, levar o homem como centro da Bíblia. Então você olha para a Bíblia e fala assim, nossa, do mesmo jeito que Deus fez isso com Israel, ele vai fazer isso com o meu problema. Legal, bacana, mas isso não tem necessariamente a ver com o evangelho em si, com a mensagem de que Deus criou a gente caiu em pecado e que Cristo faz essa aliança de novo com a gente pra gente ser restaurado e tal. Não tem nada disso nessa leitura. Tem várias outras leituras aí, tipo, mais humanistas. Daí tem gente que vai ver Jesus como um empresário, tem gente que vai ver Jesus como revolucionário. E apesar de a Bíblia ter vários vestígios de sabedoria mesmo e de coisas que qualquer um pode aplicar na vida por serem verdades intrínsecas, serem verdades que inegáveis. Se a gente chegar sozinho na Bíblia, só com as nossas leituras de sociedade, os nossos pressupostos, as nossas carências, a gente só chegar no texto nesse sentido, as chances da gente ler alguma coisa que não está ali é muito grande. Daí o que o Van Hooser vai trazer? De que a doutrina é uma forma da gente não ler a Bíblia sozinho. A gente não está sozinho com as nossas próprias ideias. A doutrina é principalmente uma direção apostólica, porque a doutrina é um registro de tudo aquilo que os apóstolos, ao longo de toda a narrativa bíblica, fala, afirma. Então, doutrina não é um caso isolado, não é uma coisinha isolada que alguém, um sujeito, sugeriu pra gente e a gente acata. Doutrina, pra gente, o testemunho de toda a igreja de Cristo ao longo dos anos, dos apóstolos, gente que olhou para as escrituras e falou o que ele está falando como um todo, o que ele está afirmando como verdade em todas as páginas, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Então, sabendo de tudo que a gente falou no outro vídeo, que a Bíblia é a revelação de Deus, a gente tem que ter uma leitura conjunta disso, porque a gente é povo de Deus, a gente não lê o livro sozinho, a gente não vê a Bíblia sozinho, a gente vê em grupo, como igreja. Então, a primeira coisa aí é que a palavra de Deus tem que ser lida em conjunto e a doutrina ajuda a gente nisso. Outra coisa também é claro que a doutrina é uma obra do Espírito Santo, que ninguém consegue falar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, sem ser com o Espírito Santo. Então a doutrina que a gente deixa aí, a doutrina que a gente tem ao longo das histórias, as afirmações básicas de fé que a gente tem, os principais credos, então credo apostólico, nicênico, você pode colocar outros aí, mas principalmente esses que são bem basilares, ou seja, todo mundo que é cristão aprova essas coisas, que Jesus é filho de Deus, que existe trindade, essas coisas são muito importantes, e qualquer um que assina a fé cristã tem que acreditar nessas coisas porque faz parte da narrativa bíblica. E se a gente começa a afirmar outras coisas sobre a Bíblia, por exemplo, coisas que não estão nessa narrativa básica de criação, queda e redenção, a gente não tem como considerar evangelho. Então, por isso, a doutrina ajuda a gente nesse entendimento também. Opa, o que é a essência do evangelho, o que é realmente importante e o que é coisas essenciais, coisas que a gente não pode abrir mão e coisas que, se a gente começa a afirmar, começa a ser outra coisa e não o evangelho que a gente conhece. Então a doutrina tem essa função aí pra gente. Outra coisa também, nossa, então quer dizer que a gente só segue a doutrina de X igreja? Não, a gente define quais são as coisas centrais e quais são as coisas que já são uma extrapolação disso, que a gente não pode abrir mão. Qualquer coisa que está nesse eixo, a gente consegue conciliar, a gente tem uma pluralidade no meio da igreja, tem uma pluralidade na leitura. Então a doutrina ajuda a gente, inclusive, a encontrar isso. A doutrina ajuda a gente a falar assim, olha,
essas coisas que são essenciais eu não posso abrir mão. Mas essas coisas têm uma margem aqui para leitura. Por exemplo, o calvinista, o armeniano, que vão, se caso você não conheça, são duas linhas que conversam diferente sobre como acontece a salvação, mas em coisas básicas eles concordam. Sobre escatologia, né, que seria o estudo dos fins dos tempos. Tem alguns que acreditam em algumas coisas, em uma ordem diferente, que as coisas vão acontecer, mas todo mundo acredita que Jesus vai voltar. Então, se você parar para pensar, as coisas essenciais, as coisas fundamentais, a gente sabe o que é. Com o auxílio da doutrina e com uma leitura bíblica extensa, a gente vai identificar o que é coisas que a gente não pode abrir mão, algumas coisas que a gente pode até considerar não tão correto, leituras corretas, porque é óbvio, né? Se eu tenho uma posição teológica, é porque eu acredito que aquela é verdade. Então a outra eu acredito que vai estar errado. Mas isso não precisa criar inimizade entre a gente. Isso pode... A gente tem que ter essa humildade de aprender com outras vertentes e tal. Então, resumindo bem, né? A doutrina é a ferramenta que ajuda a gente a identificar o que a Bíblia está falando e manter essa leitura. E é lógico que a doutrina é algo, e o Van Hooser vai trazer isso também, a doutrina é algo que vai crescendo, que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Com os anos, a gente foi vendo que era necessário afirmar algumas coisas da fé cristã. E a gente foi criando credos, a gente foi criando confissões de fé cada vez mais robusta, cada vez mais detalhada e tal. Porque os tempos foram ficando mais complexos e a gente foi precisando fazer essas afirmações. Mas isso quer dizer que a gente jogou fora o que foi feito no passado? De forma nenhuma. A gente foi incrementando e não substituindo. A gente foi crescendo a partir da estrutura que já foi colocada. Então, a doutrina é realmente assim, essa afirmação sobre as verdades apostólicas da Bíblia, coisas que têm autoridade mesmo, são os motivos da nossa fé. Então, para a gente finalizar, a próxima vez que você ler a Bíblia, a próxima vez que você achar que doutrina é uma coisa velha, antiga, não é nada disso. A doutrina é o que ajuda a gente a ter a leitura correta, apostólica, movida pelo Espírito Santo da Bíblia. E a partir dessa leitura que a gente vai ter a prática, que a gente vai aplicar, que a gente vai ter as verdades aí bíblicas, a partir da doutrina que a gente vai ter uma leitura que vai edificar a nossa vida, a gente vai praticar. E com ela, a gente vai ter uma vida mais parecida com Jesus, mais guiada pelo Espírito e que respeita todos os irmãos que vieram antes da gente e sempre incrementando, sempre aperfeiçoando o que eles já fizeram. E a gente vai caminhando aí numa vida de fé, de prática. E a doutrina, como a gente pode perceber, é algo fundamental nisso. É algo essencial. Não tem como ter vida cristã sem doutrina. Então, é isso. A doutrina é essencial para a nossa vida. E outra coisa, né? Tipo, eu não acredito que doutrina seja importante. Qualquer afirmação, do mesmo jeito que teologia é feita por qualquer afirmação, doutrina, se você acha que você não tem uma, você tem. A sua doutrina é não achar a doutrina importante. Então, são coisas inevitáveis. A gente precisa ser consciente das doutrinas que a gente está afirmando, das doutrinas que a gente está colhendo aí, para a gente ter uma fé mais fundamentada, mais próxima aí das escrituras, do que Deus revela para a gente. O vídeo de hoje é isso, espero muito que você tenha gostado. Tem alguns links aqui na descrição, o Apoia-se, os links para os livros. E também uma última coisa aí, tem um link para uma assinatura de e-mail totalmente gratuito, onde você vai poder receber alguns conteúdos extras aí. Então, se você quiser, se você gostar do que você está ouvindo aqui, dá uma lida nos links certinho, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.